Boa noite. Dá para ouvir aí a fundo? Estou um pouquinho gripado, então fiquei com medo, né? Vocês estão bem? Vou perguntar de novo. Vocês estão bem? Agora sim, melhorou bastante, né? Alguém sabe do tema de hoje? Vocês não viram? Tem um cartazinho lá fora, hein? O que a vida espera de você? Pensa aí, 2 segundos. O que a vida espera de você? Aí pode ter alguém pensando assim, Nani, não é ao contrário? O que eu espero da vida? Não é? Se fosse o contrário, ficaria fácil, porque a gente começa a pedir um monte de coisa. Que a vida me traga isso. O que a vida espera de você tem muito a ver com o que a doutrina nos mostra. Porque você cria o seu destino. As suas escolhas vão remediar a sua felicidade, a sua tristeza, a sua dificuldade. Qual de nós aqui já não se perguntou no momento difícil da vida o porquê que eu estou passando por isso? Eu já. E já foi mais de uma vez. Algumas vezes até eu vou para o meu quarto íntimo, como diz Jesus, né? E tenho uma DR com Jesus. Ô Jesus, não tem alguma coisa errada, não? Eu sei que o Senhor é o governador planetário, né? Cristo, mas não tem alguma coisa errada porque tudo parece que está vindo para mim. Aí eu fico me questionando às vezes. E quando a gente pensou nesse tema, perdão, isso, eu acho bonito isso aqui. Quando nós pensamos nesse tema, foi justamente para a gente poder refletir, porque qual de nós aqui, na esfera no qual a gente vive hoje encarnado, não tem dificuldade, ou já teve? Qual de nós que já não passou por alguns momentos difíceis e que você pensou assim, está muito ruim? E que se você olhando hoje para trás, você fala, eu nem sei como eu passei, mas eu já estou aqui. Talvez esse momento difícil te deixou cicatrizes, que ainda quando você mexe, sangra. Talvez esses momentos difíceis te ensinaram que o caminho que você estava não era o caminho correto. Talvez esses momentos difíceis fez que você valorizasse coisas que você ultimamente não sabia que tinha tanto peso na sua vida. Talvez esses momentos difíceis fez você se unir com mais amor e fraternidade com aqueles que convivem contigo dentro do mesmo lar. Talvez esses momentos difíceis fez que você procurasse a ter um relacionamento diferente com Jesus. É inevitável no plano que nós estamos que nós não viemos a passar por um momento difícil. A doutrina nos fala que nós estamos no planeta de expiações e provas. Provas é aquelas que a gente faz o acordo lá e fala assim, não, preciso aprender isso, deixa que eu vou lá e eu vou tentar estudar e vou viver isso e vou ter força para passar por isso. Expiações, resumidamente, é aquela que você deveria fazer algo, não fez, repetiu de ano e vai ter que fazer novamente. Então a doutrina espírita vem nos trazendo que o que a gente espera da vida, que a gente viva tudo o que a vida tem, seja bom, seja ruim. Que a gente viva plenamente sobre isso. Porque se nós pararmos para analisar, algumas pessoas não vivem. Elas existem. Existem. Simplesmente existem. E são como autômatos. Sabe o que é autômato? É aquele que vai... Por que você está indo? Não sei, está todo mundo indo, eu também vou. Não tem consciência dos teus passos, não tem os porquês do aprendizado, das dores ou das felicidades da vida, porque a vida não é só dor, ou é?
Qual de nós aqui já teve momentos felizes? Duraram, mas se acabaram. E a dor? Passou? Não passa? Algumas ficam? Ou sempre vai passar? É que a gente mede essa questão do tempo que deveria passar, principalmente quando a dor, que parece que não tem fim, baseado no que nós temos como o que é a vida. Como eu vou medir a sua encarnação? Sabe a lápide? Está lá assim, Hernani. Eu vou revelar a minha idade agora. 1971 a 2025. Não é assim que a gente mede o tempo? Nossa, viveu 54 anos. Já pensou se eu desencarno hoje? Você fala, rapaz, o cara não falou que ia morrer. A gente mede o tempo nosso de vida desse jeito. Nós somos acostumados a fazer isso. Mas se vocês não sabem, eu vou trazer uma informação aqui nova. Ninguém morre. Ninguém morre. A gente às vezes tem medo de perder o corpo, mas morrer mesmo não tem. Não morre. A doutrina espírita nos traz isso como base, que nós somos seres imortais. Quem vive isso? Quem vive a imortalidade? Porque viver a imortalidade não é assim não, gente. Deixa pra lá que eu sou imortal mesmo. Não é. Viver a imortalidade é você ter consciência de que você está aqui numa pequena passagem, estadia, e que você precisa, nesse curto período, viver este curto período com intensidade, com tudo aquilo que ela traz para você. E o que mais a doutrina pode nos dar como base para que a gente possa olhar para a vida com mais esperança? Nós somos hoje, estamos vivendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. E vamos viver o amanhã com aquilo que nós plantamos agora. Pergunto eu, o que você está plantando hoje? Porque a vida amanhã te encontra. A vida amanhã vai te encontrar. E quando eu falo amanhã, não é amanhã, pode ser na próxima encarnação, ou daqui 2 encarnações. Veja, se nós somos autores do nosso destino, acompanhados por uma supervisão divina, porque ela existe e nos ajuda muito, o que nós estamos fazendo hoje para que o meu amanhã, para que a minha vida amanhã seja melhor que agora? Aí alguém está pensando assim, poxa, Hernani, é que você não sabe o quanto eu estou sofrendo, né? Você não sabe as dificuldades que passo no meu dia a dia, as dores que me ferem todos os dias. Eu sei disso. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, ou minha irmã, não é só você. Existe hoje 8 bilhões encarnados e nenhum deles ainda é Cristo. Então, as dificuldades vão ter para todos. Mas nós precisamos olhar para isso de uma maneira com esperança. Com esperança. Nós entramos hoje no mês de setembro. E o que nós tratamos no mês de setembro? Saúde mental e valorização da vida. Exato. E hoje o índice nos trata porque muitos nossos irmãos querem fugir da vida. E que no fundo não é da vida, é da dor que vive. E quando isso acontece, qual é o caminho? Como buscar ajuda? Numa casa espírita, numa casa religiosa, numa conversa fraterna. Uma conversa fraterna.
Nós temos hoje ainda uma dificuldade muito grande, sabe do quê? De pedir ajuda. De assumir que nós precisamos de ajuda. Isso é o primeiro passo para você começar a construir o seu amanhã melhor que hoje. É colocar mesmo o seu coração na mesa. Ei, me ajuda aqui. Eu não estou aguentando mais. Nós precisamos ter essa coragem. E às vezes, sabe como é que acontece? Com as pequenas coisas. Você fala assim, me chateou, mas... Só que isso é como um cadinho. Vai preenchendo, e chega uma hora que transborda. Então nós vamos ter coragem de assumir isso. É o primeiro passo. Que nós todos ainda precisamos de um ombro amigo. De uma conversa fraterna. Em compreender o porquê da dor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala que muitas das vezes os nossos sofrimentos são desta vida. São poucos da outra. Porque há uma misericórdia divina, nos dando a bênção de poder resistir à nossa pequena caminhada. Então nós precisamos entender isso. E quando tiver muito difícil, Hernani, o que eu faço? Eu lembro de uma passagem, eu acho que todos conhecem, quando Jesus andou sobre as águas. Lembram? Vamos refletir sobre ela? Os discípulos do barco, somos nós, todos, sem exceção. Numa tempestade, todos nós com pouca fé, né? E aí aparece o nosso mestre andando sobre as águas e um de nós fala assim, deve ser um fantasma, né? E Pedro, quem vem lá? Sou eu, Pedro. Qual foi a atitude de Pedro? Se és tu mesmo, mestre, quero ir até você. Qual foi a resposta de Jesus? Venha. E quando Pedro põe o pé na água, eu acho que aí todos nós teríamos esse receio, né? Será que eu vou afundar? Aí ele põe o outro. As ondas, o vento. Jesus fala o que para ele? Não tire os olhos de mim. Então, e quando você estiver na tormenta, prestes a afundar, não tire seus olhos de Jesus. Ele é o único caminho. Pense bem. Está doendo? Hoje está doendo? Pensa nele. A resposta e o socorro chega. É que muitas das vezes nós estamos tão fechados na nossa dor que a gente não consegue enxergar o quanto de amparo está do nosso lado. E aí a gente se revolta pensando, eu estou sozinho, ninguém me escuta, ninguém me ajuda. Enquanto se você parar um pouquinho e dizer, Jesus, me ajuda, eu preciso de você. A resposta vem. Vem. Nós temos um testemunho em Cotia, lindo. Uma trabalhadora de uma casa espírita, Solidariedade, chama a casa, uma assistida da casa, perdão, que estava lá e deu seu depoimento. Ela estava grávida e tinha a dificuldade da gravidez, a pressão alta, e ela estava andando no centro de Cotia, ali perto do Pedroso. Alguém conhece Cotia? Eu estou falando como se eu estivesse em Cotia, né? Em Cotia, perto do mercado onde tem o Hospital São Francisco. E ela começa a passar mal sozinha. Passar mal. E falou, nossa, eu vou perder meu bebê. O que ela faz? Jesus, me ajuda a salvar meu bebê.
Aí ela sentiu a mão pegando ela, um senhorzinho. Ô minha moça, você está passando mal? Vem aqui, eu vou te levar até o hospital aqui, ó. E pegou ela pelo braço e ajudou ela a andar 50 metros. Atravessou e colocou ela lá dentro do hospital, ela foi socorrida. Ela falou que quando ela chegou no hospital, ela realmente colocaram ela na cadeira de roda e ela teve um desmaio. E aí quando ela voltou, que os parentes já estavam lá, que ela teve alta no mesmo dia, ela falou assim, espera um pouquinho, deixa eu ir na recepção e perguntar para a recepcionista que me acolheu naquele momento, o senhor que veio me trazer. Ela foi lá. Tudo bem? Aquele senhor que me trouxe deixou o telefone, o nome para me agradecer? A recepcionista falou assim, olha, quando você chegou sozinha. Alguém acredita? Entende como as coisas às vezes acontecem e você nem percebeu? Será que alguém já não te ajudou e não era encarnado? Você já parou para pensar quantas bênçãos você já teve e nem sequer se deu conta? Você quer ver uma que a gente não percebe? Você quer ver uma só? Como é que você chegou aqui? De carro. A gente podia chegar de aerobus, né? Mas você chegou. Tem gente que nem isso consegue hoje. Vocês estão me vendo? Tem gente que não. Estão me escutando? Tem gente que não. Por que você está falando isso? Porque eu quero que você reflita sobre o quantas bênçãos você tem na sua vida, mesmo com as dores que você está passando. Porque nós vamos ter o costume de olhar as coisas boas muito mais do que as coisas ruins. Eu sempre faço essa brincadeira. Quer ver? Se o teu chefe te ligar às 5h30 da tarde, o que você pensa? A casa caiu, né? Não é? Por quê? Por quê? 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? 2011, né? A torre? Certo? 14 de fevereiro de 2014. Por que você só lembra da tragédia? Se eu der datas de tragédias aqui, todo mundo sabe na ponta da língua. Nós precisamos olhar para a vida com mais clareza, com mais esperança. Nós precisamos amanhecer o nosso dia com mais ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou, e no mundo haverá as aflições. Mas tem de bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? O que significa ânimo? Alguém sabe? Como? Vontade. Fortaleza, tornar-se forte. Ser corajoso. Resoluto e persistente. Nós precisamos olhar para a vida com outro olhar. A nossa vida não é só esse sofrimento. Né? Esses dias eu estava conversando com um amigo e falou assim, a minha vida é um boleto. Toda vez que eu pago um, chega outro. Eu falei para ele, não pode ser só boleto, não é possível. Há tanta graça na vida, há tanta graça. Eu vejo aqui pessoas unidas, casais, famílias. Isso já é uma graça. A mãe com a filha, isso é uma graça divina, que coloca pessoas ao nosso lado, que nos conforta quando a gente está pior. Nós precisamos olhar com mais alegria, com mais esperança, sabendo que esse momento de dificuldade passa tão rápido que se você olhar com clareza, não dá tempo nem de reclamar. Pensa um pouco. Quem tem mais idade, né, a partir dos 50, porque até chegar aos 50 é ladeira acima. Né, é a porra acima. Depois dos 50, eu que digo, é ladeira abaixo. Mas pensa no que você já viveu. Porque muitas das vezes nós temos esse mau costume, isso não é, veja, de ficar reclamando das coisas que a gente já passou.
e que nem mais faz diferença na sua vida. Não faz. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você entenda que a vida é alegria, como Ele sempre foi. Sempre foi. E qual é o caminho, Hernani, para mim tentar desconectar dessa visão triste, mesmo que eu esteja passando por dificuldade? Primeiro, procura ajuda. Procura ajuda. Fale do teu problema. O atendimento fraterno, a casa espírita, a casa religiosa, tem acolhimentos específicos para isso. Seja do luto, de uma dificuldade emocional, de uma dificuldade familiar. Traga o seu problema. Nós precisamos falar. A psicologia, a terapia, hoje fala disso. Precisa falar. Falar para aliviar o coração, para aliviar as tensões. Porque quem está do outro lado vai te escutar. Então nós precisamos disso. E um outro caminho, a caridade. A caridade. A caridade. Hernani, o que eu posso fazer por caridade? Eu não tenho dinheiro. Não tem aqui os encontros aqui, de almoços aqui fraternos. Posso ser colaborador? Deixa eu ajudar aí a fritar o alho, cortar a cebola. Que ninguém quer cortar a cebola, né? Cortar a cebola. Vem pagar seus pecados cortando cebola. Ajuda. Se entrega um pouco. Ai, eu sou meio tímido, eu não gosto muito disso não. Mas qual é a sua profissão? Será que a sua profissão, você não consegue dar 1 hora da sua profissão como doação? Entende? Não é só dinheiro, cesta básica. Você pode fazer muito. As casas têm cursos onde você pode se qualificar para o atendimento fraterno, para ser um trabalhador. Não é verdade? Porque a dificuldade vai chegar, gente. Como disse Paulo de Tarso, prepara teu vaso, ela vai chegar. E às vezes eu fico olhando e tem uma historinha muito, muito interessante, que um pai estava com seu filho na sala. As mulheres vão entender isso. Não tem, toda mulher na sala não tem uma mesinha de centro? Não tem? Uma mesinha ali? Não tem? Que às vezes a gente põe o pé, elas quase batem na gente, né? Ali. O pai olhando o filho pequeno, tentando mexer na mesinha, empurrar a mesinha. Empurrar. Para ele poder brincar com os carrinhos no tapete. E o pai deixou. Essa história é interessante para a gente poder entender que quando estiver doendo muito, o que a gente deve fazer? E o menininho tentava empurrar com força, até ele ficou irritado. Irritado. E o pai observando esse movimento dele. Até que a hora que ele foi, não conseguiu, chorou de raiva. Aí o pai pegou ele, colocou ele no sofá, olhou para ele, foi lá, tirou a mesinha do centro, voltou no sofá, se ajoelhou, olhou para ele e falou assim: filho, quando tiver muito difícil para você, pede ajuda pro seu pai. Deu para entender? Nós precisamos disso. É que no automático que nós temos, a gente vai vivendo dia a dia, pagando os boletos, como diz meu amigo. E quando a gente vê, a gente já está com todo esse peso nas costas. E muitas das vezes já está nos sufocando. É importante que a gente reflita sobre como nós olhamos para isso. Porque eu poderia vir aqui, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos serão consolados, e falar disso, seria ótimo, é ótimo. Mas nós precisamos ter um olhar diferente para a nossa dor, para as dificuldades da vida. Com esperança, com alegria. Que ela nos ensina. Quem de nós aqui não pode falar que já passou por uma dor e que hoje sabe que os caminhos daquele jeito te faz sofrer? Pensa. Nós precisamos disso, pensar. E trazer esse relacionamento com Jesus como o pai e a criança que estava tentando mexer o móvel. E para a gente encerrar, hoje até às 10h30, vão perder a novela. A Odete, né? Está todo mundo torcendo contra a Odete, né? E para a gente encerrar, só mais um tempinho.
A gente vai terminar. Tem um poema de Maria Dolores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu queria fazer um pedido muito legal. Escute com o coração. Escute. Chama Cantiga da Esperança. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera em esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração da pedra da montanha, enquanto serve, passa e incorpora os encargos do rio que a devora. Espera, descansa, quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando e redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crespular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás que foi alta e nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, benditas a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus também espera que você chegue até lá. Muito obrigado a todos, gente. Eu faço a prece, né? Vamos elevar nossos pensamentos, aproveitar esse momento que todos nós estamos aqui unidos, em nome de nosso Senhor Jesus. Tire do seu coração o mais profundo sentimento. Busque o sentimento de gratidão. Entrega a Ele como se fosse, imagine uma luz saindo do seu coração. E que você possa pegar com as tuas mãos e direcionando a Jesus em forma de gratidão. Obrigado, Jesus de Nazaré, nosso Mestre amado. Obrigado pelo que eu como, pelo que eu bebo, pela graça da minha vida. Obrigado, Senhor, pelos momentos felizes, mas também os difíceis, que nos ensina e que nos faz aprender, Senhor. Obrigado pelo abraço, pelo consolo, pelo me sustentar nas horas mais difíceis de minha vida. Jesus, ainda que sou cego, surdo e mudo, mas peço de coração que o Senhor nos ilumine, a mim e a minha família, a todo o nosso planeta, que hoje vive um caos de medo, de angústia e de depressão. Abraça, Senhor, com o seu coração excelso, todos, sem exceção, na luz e na escuridão,
para quem sabe um dia possamos todos nós, como irmãos, rogar a Ti, hosanas e glória ao céu, hoje e sempre. Que assim seja.